Mas agora eu quero que você entenda por que Deus está atraindo milhares, milhões de pessoas para fazerem a Quaresma de São Miguel nesse período, não só no Brasil, em muitas partes do mundo. Porque, como diz em Daniel, capítulo 12, serão tempos muito difíceis que virão. E nesses tempos que Nossa Senhora diz que são esses agora, surgirá o grande arcanjo Miguel. Nesse tempo será o tempo dos anjos, e os homens aprenderão a invocar os anjos. Por quê? Porque antes do grande castigo, meus irmãos, da grande peneira, antes de Deus vir com a sua justiça, ele disse para Santa Faustina, eu virei como rei de misericórdia. Antes de separar o joio do trigo, o bem e o mal precisam crescer juntos. Mas vai chegar a hora que Deus vai dar uma faxina. Deus não suporta mais vendo seus pequeninos sendo humilhados, injustiçados, maltratados. No capítulo 5 do Apocalipse, aqueles que foram martirizados estão debaixo do altar gritando, Senhor, até quando ficarás sem fazer justiça? E fazer justiça do nosso sangue derramado? E Deus vai dar para eles uma veste branca e vai dizer, vai consolá-los e vai dizer, espere, até que se cumpra o número daqueles que devem dar a vida pela salvação das almas. Então, quando se completar esse número, quando chegar na medida, Deus não aguenta mais ver tanta maldade, tanta injustiça. Deus vai fazer uma limpeza, vai tirar todo o joio, mas Ele não quer ter o perigo de tirar o trigo junto com o joio. Tem pessoas que estão nas trevas do pecado, mas ainda podem se converter. Por isso Deus está dando esse tempo ainda, mas a justiça virá. E essa palavra nos diz que antes da justiça, Deus está enviando os anjos para marcar os seus escolhidos. Leia comigo. Apocalipse capítulo 7. Depois disso eu vi 4 anjos nos 4 ângulos da terra, nos 4 pontos cardeais, segurando os 4 ventos da terra, para que não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. O grande castigo. Segurando esse castigo, vi outro anjo que subia do Oriente com o selo de Deus vivo. Esse selo de Deus vivo, meus irmãos, é a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ezequiel capítulo 9, anota essas passagens para depois você ver, vai dizer que os eleitos foram marcados com a cruz. Esse anjo que subia do Oriente, do Leste, com o selo do Deus vivo, gritava com voz potente aos 4 anjos encarregados de causar o dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que nós selemos a fronte dos servos de nosso Deus. Se nós formos ver lá na frente, lá no capítulo 9, quando vem esse castigo, aqueles que estão marcados com o selo do Cordeiro de Deus serão preservados. Esse é o tempo que Deus está enviando os anjos para marcar os seus escolhidos. Você começa a entender o porquê desse exército de São Miguel Arcanjo? Deus está marcando os seus eleitos. Já chegou a hora de decidir quem é joio, quem é trigo. A palavra de Deus diz que Deus criou uma inimizade. Deus, irmão, sim. Deus criou uma única inimizade entre o bem e o mal. Entre as trevas e a luz. O Gênesis diz, Deus, quando criou tudo, disse, faça-se a luz. E Ele separou a luz das trevas. Deus não criou as trevas. Mas aqueles que se viraram as costas para a luz, Deus separou. Isso foi a queda dos anjos. Isso foi a batalha no céu. Nós vamos falar em outro momento. Mas agora nós falamos que essa batalha do céu veio para a terra também. E quando o homem pecou, Deus criou uma inimizade entre a serpente e uma futura mulher que viria. Porque Eva se contaminou com a serpente, se uniu com o pecado. E Deus promete a salvação. Deus fala que existirá uma inimizade entre essa mulher que vai vir e os filhos dela. Entre a serpente que vai crescer, no Apocalipse essa serpente se torna um grande dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. O mal cresceu. E os descendentes desse dragão, dessa serpente. Deus criou uma inimizade entre o bem e o mal. Jesus disse, vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Eu vim trazer
a espada. Não que Jesus veio trazer divisão no sentido de briga, mas Jesus veio separar o bem do mal, o joio do trigo, como no Calvário. Nós vemos, os dois ladrões amaldiçoavam Jesus, diz o Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas vai nos dizer que quando Jesus pede ao Pai que perdoe, que dê uma chance, um dos dois fica tocado e disse: você não teme a Deus? Nós merecemos isso, mas e ele? Que mal ele fez? E ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Veja, todos somos pecadores, mas alguns se arrependem e querem o Cordeiro de Deus, querem a remissão dos pecados, e outros continuam nas trevas. Dois lados. Como em Mateus 25, o juiz no último dia vai colocar as ovelhas para um lado, os cabritos para o outro. Hoje, Deus está estabelecendo essa separação. Os anjos de Deus estão recolhendo os seus eleitos. E a Quaresma de São Miguel, eu falo profeticamente isso, é um dos meios principais pelo qual o Senhor hoje está fazendo essa separação e marcando os eleitos. Por isso, tantas graças, por isso, tantos milagres e tantas bênçãos. Claro que não é o único modo, de modo algum, de enviar os anjos e marcar os eleitos, mas essa Quaresma de São Miguel está fazendo com que o povo crie intimidade com os anjos do Senhor, que o povo clame São Miguel e os santos anjos. E como disse em Daniel 9, esse é o tempo de São Miguel. Por isso, meu irmão, minha irmã, é uma coisa muito séria. É uma batalha muito séria que você está entrando. Essa batalha que houve no céu, hoje acontece na terra, acontece no meu e no seu coração. Anjos do Senhor estão disputando a tua alma para levarem para a luz. Anjos das trevas de Satanás estão disputando a sua alma para te seduzir com o prazer, com o poder, com o possuir, para te arrastar para as trevas do pecado mortal e da perdição eterna. Essa guerra que aconteceu no céu, hoje está acontecendo na terra, mas principalmente na terra do meu e do seu coração. Essa Quaresma de São Miguel é um presente para que você saia vitorioso nas batalhas aqui da terra e, por fim, os anjos de Deus te conduzam para o reino dos céus.